E aí, moçada, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vamos falar agora sobre, de fato, as estruturas geológicas que compõem toda a nossa crosta terrestre, compõem o nosso planeta, combinado? Então, qualquer dúvida, depois, ao final da aula, vocês podem perguntar. Um grande abraço, valeu! As estruturas geológicas corresponde à aula 26 e 27 de vocês. Essa aqui é bem sossegada, ela é bem facinha, bem tranquila. Vamos lá? Estruturas geológicas, pessoal, não é nada de novo para vocês assim. Pesquisas científicas indicam a presença de 4 grandes, províncias ou estruturas geológicas na crosta terrestre. São 4 tipos, é fácil guardar. Isso aqui vai ser o norte, vai ser a espinha dorsal dessa nossa aula. E é uma aula bem gostosa, é uma aula que ela vai encaixar muito com as aulas que nós tivemos anteriormente sobre geologia. Joia? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro que eu quero destacar para vocês aí, são os crátons. Meu Deus, o que ser isso? Os crátons também são chamados de plataformas, que ao longo do tempo geológico, vieram sofrendo intensos processos erosivos. São estruturas geológicas mais antigas da Terra. Por exemplo, como que eu posso dizer para vocês? No norte do Brasil, nós temos vários crátons. São placas tectônicas, joia? São pedaços de placas tectônicas já solidificadas, parte da nossa crosta terrestre, que são muito antigas. 1, 2, 3 bilhões de anos. Vamos lá? Bacias sedimentares. Aí é fácil, né? Formada por rochas sedimentares, localiza-se em áreas de depressões relativas absolutas. Bom, vamos só lembrar, depressões relativa, então, relativa é acima do nível do mar. São todas as depressões, eu estou aqui em Londrina, vou sentido Cânion Guartelá. A tendência é eu descer, né? Por quê? Eu passo pela Serra do Cadeado aqui, próximo a nós, como quem vai para Curitiba, e da Serra do Cadeado nós descemos, para o segundo Planalto. Nós estamos no terceiro, nós vamos descer para o segundo Planalto. Isso é uma depressão relativa, por quê? Eu vou descer de 550, eu vou descer para 380. Eu desci bastante, mas eu não estou abaixo do nível do mar. E depressão absoluta, eu gosto do Mar Morto, que são mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Então, é uma depressão realmente absoluta. Joia? Tranquilo? Vamos lá. Terrenos vulcânicos. São áreas que sofreram ações de derramamentos vulcânicos. A nossa, por exemplo, são áreas próximas, o Havaí, são áreas próximas a vulcões ou ex-vulcões. Poços de Caldas é uma cidade, por exemplo, dentro de um vulcão. Joia? E o último tipo, desses 4 grandes domínios que a gente pode ter da estrutura da crosta terrestre, são os dobramentos modernos. Esse em questão nós não temos aqui no Brasil, graças a Deus. Por quê? Se nós tivéssemos esses dobramentos modernos aqui no Brasil, nós teríamos a presença de terremotos, maremotos e vulcanismos ativos. Graças a Deus, nenhum desses nós temos. Combinado? Então, não temos o dobramento moderno. O que são dobramentos modernos? São estruturas geológicas que se originaram em virtude das ações do tectonismo, nas bordas da placa tectônica. Lembra? O Brasil está no centro de uma placa. Por isso a gente não sofre essa ação. Então, isso é importante que vocês guardem. O Brasil está no centro da placa. E nós não sofremos esse tipo de ação. Já nos países que estão periféricos à borda, que não é vizinho nosso, mas é um quase vizinho, pulando a Argentina, que não é nada, tem ali o Chile. Então, pulando a Argentina, tem o Chile sofre, por exemplo, com a questão de ficar na borda, certo? É interessante que vocês guardem isso. No Chile, eles são preparados para correr do maremoto, tem até placas, nas cidades chilenas, assim, em caso de maremoto, corra, e daí eles têm uma setinha indicando e um homenzinho correndo para as montanhas. É bem interessante a placa, não a situação, certo? Eles sofrem com terremotos, eles sofrem com vulcanismos e assim sucessivamente, tá? Vamos lá, continuando. Estruturas geológicas do Brasil. Então, nós vamos falar as presentes aqui no nosso país, combinado? Então, daquelas 4 lá, quais nós temos aqui para trabalhar? Vamos lá. As áreas de escudos cristalinos
que são os escudos cristalinos? São os maciços antigos, são as partes mais velhas, né, da nossa crosta terrestre. Vamos lá, no Brasil, eles formam 36%. Olha, presta atenção, hein? 1/3 do nosso território, um pouquinho mais, são formados por escudos cristalinos. Tá, o que eles representam? São terrenos mais antigos, né, modificados pela ação do tempo, pelo intemperismo e pela erosão, tudo bem? E tem um grande potencial mineralógico. Todo maciço cristalino, ele vai dar uma chance mineral para o país fantástica. Então, a China tem, a Rússia tem, o Brasil tem, Estados Unidos tem, Canadá tem. São países que têm grande potencial mineralógico. O Brasil, ele só não tem alguns poucos minerais. Vamos traduzir melhor. O Brasil tem a maioria dos minerais existentes no mundo, graças a esses escudos cristalinos espalhados pelo nosso território. Eu coloquei aqui, ó, grande potencial mineralógico em alguns estados que já são explorados, tá? O Pará, projeto Carajás, bem explorado. Em Minas Gerais, nós temos o quadrilátero ferrífero, relativamente muito explorado, né? Que é onde tem a Vale do Rio Doce, que aí acho que eu não preciso mais dizer mais nada. Em Roraima, nós temos também mineradoras, certo? Norte do Amazonas, transição para Roraima, elas estão no meio da floresta, isso aí não tem registros em livros didáticos, mas tem um registro visual meu. No meio da floresta, você está andando, floresta, de repente você vê máquinas e máquinas de exploração mineralógica, e você vê aquele buraco enorme, e enfim, você tem que sair correndo daquela área, né? Porque é ilegal o que eles fazem lá. Beleza? Então, pessoal, mas tem bastante sim, e como Roraima o pessoal não costuma comentar muito sobre o estado, então fica uma coisa mais excluída assim da nossa sociedade, beleza? Entre outros estados do Brasil aí que a gente pode citar mais para frente. Vamos lá? Os terrenos vulcânicos, nós temos aqui no Brasil bastante parte também do nosso território, né? Boa parte do nosso território vulcânico ocupam cerca de 8% do território brasileiro. Atenção, boa parte desses 8%, eles se localizam aonde, ó? Na bacia sedimentar do Paraná. Meu Deus, aqui no estado do Paraná? Não, na bacia sedimentar do Rio Paraná, certo? Que é no Paraná, que é em São Paulo, que é no Mato Grosso do Sul, aí um pedacinho em Santa Catarina, aí vai para fora do Brasil também, que não é a questão, já que estamos trabalhando a estrutura geológica no Brasil. Combinado, então, pessoal? Bora. Vamos lá. É uma das mais extensas bacias sedimentares do mundo. Boa. Pessoal, estrutura geológica no Brasil, ó. Eu coloquei ali embaixo, ó, sua área de ocupação é de aproximadamente 58%. Atenção, sua área de ocupação é aproximadamente 58%. Espera aí. Uma foi 36, a outra foi 8, essa aqui é 58. De quem que nós estamos falando? Claro, das bacias sedimentares. As bacias sedimentares são áreas, presta atenção na palavra, são áreas deprimidas da crosta terrestre. Tudo bem? São áreas deprimidas, não é só corintiano que é deprimido. Existem áreas também sedimentares que são deprimidas. Combinado, pessoal? Vamos lá. De origem tectônica. Como assim de origem tectônica? No formato de quando as placas tectônicas se moviam, inclusive dentro do nosso território, há milhões e milhões de anos atrás. Combinado? São mais de 400 milhões de anos atrás. Ao longo do tempo geológico, onde houve acumulação de sedimentos. São áreas, então, mais baixas, são áreas deprimidas, que acumulam sedimento. Só isso. Joia? Em espessura consideravelmente maior do que as áreas mais altas que as circundam. Como assim? Eu vou acumular mais sedimento no alto do relevo ou na parte baixa do relevo? No alto de uma bacia ou na parte baixa de uma bacia hidrográfica? Eu geralmente vou acumular mais sedimento na parte baixa. Por quê? Além da pressão atmosférica, você tem elementos como vento, chuva, transporte, a erosão, que vai acumular na parte mais baixa, certo? Com relação às partes mais altas que a circulam. O Brasil, então, tem uma área de ocupação de 58%, não esqueça disso aí.
Olha aqui, eu coloquei esse mapinha para elucidar para vocês, para ficar um pouquinho mais nítido essa visão. Vamos lá? As bacias sedimentares, pessoal, dá uma olhadinha para nós aí, ó. Esse aqui mais clarinho são bacias sedimentares, formadas a partir de sedimentos recentes, da era Cenozoica. Pô, beleza. O que isso tem a ver para mim? Então, da era Cenozoica é uma era mais pobre. Então, essa parte mais cenozoica, a gente dá uma descartada. O que interessa bastante para a gente são bacias sedimentares formadas a partir de sedimentos antigos, do período paleozoico e mesozoico. Então, paleo antigo, meso, meio do período ali, né, da vida. São essas cores um tanto quanto, sei lá que cor que é essa, né? É um tom acima desse outro sedimento aqui. Tudo bem? É um cor de estranho. Joia? E aí, pessoal, nós temos também, ó o território vulcânico aqui, ó. Pega boa parte do Paraná, um pedacinho de Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, vai indo aqui, ó, sentido a Goiás, margeando Minas Gerais, bem no Triângulo Mineiro aqui, bem nesse cantinho, né? Tudo bem? E nós temos também o escudo cristalino, pessoal, que é do período pré-cambriano. Meu, o que é isso pré-cambriano? Você pode botar aí 2 bilhões e meio de anos atrás. Ó, bilhões. Eu não estou mais falando de milhões, eu estou falando de bilhões de anos atrás. Todo esse território onde você tem essa mancha mais escura, ele pode, não quer dizer que tenha, ele pode ter recursos minerais. Ó, vamos olhar aqui no Mato Grosso do Sul. Eu gosto muito desse cantinho aqui. Aqui chama Maciço do Urucum. Fica bem lá no cantinho, perto de Corumbá, na divisa com a Bolívia. É muito legal. Ali tem uma mineradora. Mas por que que essa parte aqui do Brasil, por exemplo, ela não vai para frente? Simples, pessoal, porque ela está longe do mercado consumidor. Assim como, por exemplo, ó, repara aqui, Rondônia. Quando eu falei lá atrás, eu falei Roraima. Olha como Roraima tem bastante maciço cristalino, tá vendo? Ó? Então tem bastante área para se explorar. Lá tem muito ouro, moçada. Vocês não têm noção. Por isso que, há um tempo atrás, alguns dirigentes políticos, sem citar nomes, né, eles estavam brigando com Rondônia porque queriam tirar as terras indígenas dos primeiros habitantes locais. Falaram, não, lá não tem que ter índio, lá tem que ter exploração mineral, né? E começaram a falar que os índios estão vendendo as terras, etc. e tal. Enfim, por quê? Porque essa é uma área que tem muito ouro, é uma área estratégica, e sem contar que é divisa com a Venezuela. Só mais uma, por baixo desse solo aí, muito provavelmente, tenha algum tipo de mineral líquido negro, conhecido como ouro negro, né? Não vou ficar falando que é petróleo, né? Mas por quê? É toda essa região aqui, é a bacia amazônica e a bacia do Orinoco, tá? Que vai fazer parte da Venezuela aqui, certo? A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo. Se tem na Venezuela, estima-se que nessa parte toda aqui, por baixo, talvez, quem sabe um dia, possa ter petróleo. Joia? Mas isso é uma estimativa, tá, gente? Então, vamos lá. Certinho, povo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são excelentes. Obrigado mesmo. E aí, massa. Obrigado mais uma vez pela presença aí. Aula extraordinária, show de bola. Gostei muito desse esqueminha aí, das estruturas geológicas. Espero que vocês gostem. Dê o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e assim sucessivamente. Estamos aqui sempre para ajudar vocês. Combinado, moçada? Um abraço, valeu, até mais, até a próxima. Fiquem com Deus.